Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que para mim é um momento de muita alegria ter a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus. E quero nesse momento me apresentar. Eu sou o presbítero Marcelo e quero hoje trazer a você uma mensagem que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ler do versículo 49 ao 51. Por isso, então, pegue a sua Bíblia, abre em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 49 ao 51. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 49. Davi meteu a mão no bolso e tirou dali uma pedra. Arrojou-a com a funda e feriu ao filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Versículo 51. Correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a espada dele e, tirando-a da bainha, matou e com ela decepou-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu campeão, fugiram. Amados irmãos, talvez você já tenha ouvido muita mensagem acerca de Davi, acerca de Golias, e com certeza o texto diz que a vitória de Davi sobre o gigante, ela representa a nossa vitória sobre o inimigo. Mas quando Deus me levou a esse texto, o Senhor me mostrou algumas coisas que Davi fez, alguns passos que Davi deu, e que eu percebi que derrotar o gigante é uma tarefa para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte, porque o Senhor Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Todo o poder lhe foi dado, e somente Ele tem autoridade sobre o gigante. Mas a nós, os seus servos, foi delegado poder mediante o seu nome. E derrubar o gigante tem sido pregado que é uma tarefa fácil. Derrubar o gigante tem sido pregado que é uma tarefa mamão com açúcar. E à luz do que nós vamos tratar nesse texto, é que derrubar o gigante é necessário, acima de tudo, a autoridade de Deus, mas é necessário em nossas vidas que nós venhamos a dar alguns passos. E nesse momento eu quero trazer a você 12 passos para derrubar o gigante. Nós vamos analisar, à luz da palavra de Deus, todo o contexto de 1 Samuel, capítulo 17. E aí nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, que passos são esses para derrubar o gigante. O que é necessário você fazer, o que é necessário eu fazer para sairmos vitoriosos
em meio às circunstâncias, às adversidades, os problemas que batem à nossa porta. Eu quero convidar que você ainda em 1 Samuel 17, você vá ao versículo 4. Ele diz assim: do arraial dos filisteus saiu um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 cúbitos e 1 palmo, ou em algumas versões 6 côvados. Amado irmão, amada irmã, um côvado equivale a 51,8 centímetros. Então, se nós multiplicarmos isso por 6 côvados, nós temos uma altura de 3 metros e 11 centímetros. Só que o texto diz que além desses 6 côvados, ou 6 cúbitos, Golias ele tinha mais 1 palmo de altura. E 1 palmo equivale a 22 centímetros. Então, se somarmos os 6 côvados com 1 palmo, nós temos em média uma altura de 3 metros e 33 centímetros. Essa era a altura do gigante. Essa era a altura do gigante que estava diante de Davi. E aí imagina você olhar para o teu oponente, olhar para o teu inimigo e ver à sua frente uma altura de 3 metros e 33 centímetros. Aqui está o primeiro passo que Davi deu quando se deparou com Golias. Diante de um problema, onde que os seus olhos estão focados? Na altura do gigante ou na altura do seu Deus? Davi, ele focou o olhar não na altura de Golias. Davi não tomou conhecimento da altura de Golias. Davi, ele tomou conhecimento da altura do Deus que ele servia. Davi trouxe para si que a altura do Deus que ele servia era infinitamente maior da altura daquele gigante. Eu quero te dizer que o Deus que você serve, ele é maior do que o seu problema. O Deus que você serve está acima do seu problema. O Deus que você serve, ele é capaz de derrotar esse problema. Então eu te pergunto, diante de um problema, onde os teus olhos estão focados? Na altura do gigante ou na altura do seu Deus? Quero que você vá ao versículo 8 e aí acompanhe a leitura até o versículo 11, que diz assim: posto em pé, clamava às tropas de Israel e dizia-lhes: por que saístes a formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem e desça a ter comigo. Se ele puder pelejar comigo e tirar-me a vida, seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e lhe tirar a vida, serei nossos servos e nos servireis. Acrescentou o filisteu: eu desafio hoje as tropas de Israel. Dai-me um homem para que pelejemos a sós. Quando Saul e todo Israel ouviram as palavras do filisteu, ficaram desalentados e com muito medo. Aqui, irmãos, tem uma tática de todo e qualquer inimigo. Uma nação, quando quer guerrear contra a nação,
ela prepara, ela mostra o seu armamento. Quando dois oponentes vão se enfrentar em uma luta dentro de um ringue, existe aquela pré-exibição, existe aquele pré-contato. Enfim, quando alguém quer guerrear contra alguém, ele usa uma técnica, seja nação contra nação, oponente contra oponente no ringue, ou seja, em qualquer situação que alguém se levante contra o outro alguém, é a mesma técnica utilizada pelo inimigo nos dias de hoje. Por isso que você ouve, quando alguém é manifestado por demônios, dizer que eu vou matar, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. E muitas pessoas, ao ouvir essas coisas, não largam o espiritismo. Mas que técnica é essa? Segundo passo que Davi deu. O que você faz quando o inimigo te intimida? É a técnica da intimidação. É aquela técnica em que, se você absorvê-la, você vai ficar preso, você vai ficar atônito, você vai ficar parado, porque você foi intimidado e em você foi gerado medo, e em você foi gerado uma paralisação. E toda pessoa que tem medo, ela não avança. Toda pessoa que tem medo, ela fica parada, fica estagnada, porque a intimidação colou, porque a intimidação deu certo. Então, quando Golias se levantou contra Davi, com essa técnica da intimidação, Davi, que já sabia a altura do Deus dele, agora ele dá um segundo passo, que é não deixar se intimidar. Repare que a técnica lançada pelo inimigo, a fala, foi a seguinte: eu desafio hoje as tropas de Israel, dai-me um homem para que pelejemos a sós. E a técnica da intimidação funcionou tanto que no versículo 11 o texto diz que Saul e todo Israel ouviram as palavras do filisteu, ficaram desalentados e com muito medo. Irmãos, só tem medo aquele que é intimidado. Só tem medo aquele que ouviu algo de alguém e deixou entrar aquilo em seu coração. E uma técnica, uma tática usada até os dias de hoje é a tática da intimidação. Se você fizer, eu vou fazer isso. Se você for lá, eu vou fazer assim. Não se deixe intimidar pelo inimigo. Não abaixe a sua cabeça. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, eu fico imaginando o que significa isso, porque em uma competição, quando você chega em primeiro colocado, você já ganha o seu troféu, você já ganha, enfim, a sua premiação. Mas imagina que nessa corrida alguém foi mais do que vencedor. Então, irmãos, não se deixe intimidar, minha irmã. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Não se deixe intimidar. Gostaria que você avançasse mais alguns versículos e ainda em 1 Samuel capítulo 17, você leia comigo o versículo 23 e ele diz assim:
quando estava falando com eles, eis que via subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. Repare que no versículo 23, o texto diz que quando eles estavam falando, ou seja, conversavam entre si, veio do exército dos filisteus o campeão cujo nome era Golias. Davi aqui ele tem uma percepção do problema, porque o texto diz que todo o contexto diz que de uma banda estava Israel, de outra banda os filisteus, e à frente desse filisteu Golias. Então Davi viu que o problema não estava quem estava atrás de Golias, ou seja, o exército. O problema estava em Golias. Então o terceiro passo que Davi deu foi aprender a identificar o seu inimigo. Você precisa saber por onde está vindo o seu inimigo. Você precisa saber que área ele está vindo, identificá-lo. Davi sabia que ao derrotar Golias, todo o exército do filisteu se entregaria. Então Davi identificou o problema. Davi atentou para saber da onde vinha o seu problema. E esse gigante que se levantou na sua vida, você tem que identificá-lo. Porque se você não identificar de onde veio, em qual área existe essa porta aberta, ele vai continuar te assolando. Então identifique o seu inimigo. Esse foi o terceiro passo que Davi deu. Uma vez identificado o seu inimigo, você precisa dar o quarto passo que está no versículo 32. E diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de alguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará com este filisteu. Davi, ele está dizendo: olha, Saul, o Deus que eu sirvo é maior do que este problema. O Deus que eu sirvo não me deixa intimidar com esse problema. O Deus que eu sirvo me fez ver a identificação desse problema. Agora, Saul, eu estou dizendo que não desfaleça o coração de alguém por causa dele, porque eu, teu servo, irei e pelejarei com este filisteu. Irmãos, irmãs, você pode saber que o teu Deus é maior, que o inimigo não te intimida e que você o identificou. Mas esse quarto passo significa iniciativa em derrubar o gigante. Davi lhe diz a Saul: eu vou lá contra esse filisteu. E você precisa ter também iniciativa para derrubar este gigante. Porque se você não tiver iniciativa em derrubar esse gigante,
ele vai permanecer sempre à sua frente. Ele vai permanecer sempre influenciando sua mente, tentando dominar o teu coração. Porque uma pessoa sem iniciativa é uma pessoa estagnada, é uma pessoa parada, não tem iniciativa de procurar o emprego, não tem iniciativa de se arrepender, não tem iniciativa de tentar de novo, não tem iniciativa de reestruturar o casamento, reestruturar o ministério, reestruturar seja lá o que for. Mas é necessário que tenha iniciativa. Então Davi, ele teve essa iniciativa, ele foi lá. E olha o que diz agora o versículo 33 para que nós possamos chegar ao quinto passo. Ele diz assim: Saul disse a Davi: Não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu és jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Sabe, irmãos, toda vez que você tiver uma iniciativa, você precisa ter atenção pelo que você vai ouvir depois que você teve essa iniciativa. É como você decidir por algo e vir uma pessoa e te tacar um balde de água fria. Desanima, né? Eu sei. Mas aqui tem um aprendizado muito importante. Porque quando as pessoas não dão ouvido a determinadas coisas, elas prosperam, elas mantêm a sua salvação. Repare que Saul era interessado em ter a vitória, pois ele era o rei. Só que ele diz o seguinte: Olha, Davi, não poderás ir contra esse filisteu para guerrear, pelejar com ele, pois tu és jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Mas que quinto passo é esse que Davi deu? Eu vou te dizer. Não dê ouvidos a pessoas que te dizem que o teu problema não tem jeito. Saul estava dizendo: olha, Davi, esse problema não tem jeito, não vai, fica onde você está, porque isso é causa perdida. Só que Davi, que já estava com a iniciativa em derrubar o gigante, ele também não deu ouvido a essas pessoas. E infelizmente, eu quero te dizer que elas sempre vão aparecer. Essas pessoas sempre vão aparecer para te dizer que o teu problema não tem jeito. Vai fazer o que na igreja? Vai fazer o que se você for orar? Vai fazer o que se você for ler a Bíblia? Vai fazer o que se você quiser aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua vida? Esse teu problema não tem jeito. Teu casamento está afundando, teu ministério já faliu, essa enfermidade não vai sair do seu corpo, porque isso não tem jeito. Davi, isso não tem jeito. Foi isso que Saul falou para Davi. Mas Davi, um homem de Deus, ele não deu ouvidos a essas palavras. Davi não deu ouvido a essas argumentações, a essas palavras de desânimo. E tem mais. Olha o comportamento de Davi no versículo 34 e 35, que diz assim: Respondeu a Davi a Saul. Olha a resposta que Davi dá a Saul. O teu servo estava apacentando as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão
ou um urso e levava um cordeiro do meio do rebanho. Versículo 35. Eu corria após ele e o matava, e lhe arrancava da boca, e levantando-se ele contra mim, eu o agarrava pelas queixadas e o feria e o matava. Aqui tem algo precioso na palavra de Deus, que Davi ele só apresenta, ele só demonstra as suas prerrogativas, ele só demonstra a sua vitória secreta, porque tem vitória secreta que nós não contamos para ninguém, nós guardamos no nosso íntimo. São aquelas vitórias secretas que Deus lhe dá e você guarda, não tem necessidade de contar para ninguém. Davi, ele olha, Saul, deixa eu te contar um negócio que ninguém sabe. Apareceu um urso, apareceu um animal, apareceu um leão e pegou a minha ovelhinha. Mas eu fui lá, eu o agarrei pelas queixadas, eu o feri e o matei. Davi estava mostrando para Saul o sexto passo. Que sexto passo é esse? Davi recorda que Deus nunca o desamparou. Se Deus não tem te desamparado até agora, por que agora Ele vai virar as costas para você? Você já parou para imaginar isso? Talvez essa luta, esse problema esteja se estendendo mais um pouco, porque Deus quer te mostrar alguma coisa. Deus, Ele quer te aperfeiçoar na fraqueza. E quando nós estamos fracos, é que nós temos que dizer, sou forte. Porque Deus, Ele nos aperfeiçoa na fraqueza. Deus, Ele nos ensina mediante as lutas. Por isso que a palavra do Senhor diz que existe mais aprendizado num velório. Existe mais reflexão. Por quê? Porque é no momento de choro, é no momento de perda que se produz algo no Senhor, e esse algo é aprendizado. Esse algo se chama intimidade com Deus. Nada que Deus nunca o desamparou, e não iria ser agora que ia ser diferente. E no versículo 37, Davi vem com o sétimo passo. Olha o que Davi acrescenta. Deus que me livrou das garras do leão e das garras do urso, livrar-me-á da mão desse filisteu. O sétimo passo que Davi deu foi a determinação. É aquele passo em que diz você em seu interior que agora eu vou avançar, que agora eu vou vencer, que agora eu vou botar em prática aquilo que você permitiu crescer dentro de você, que é a determinação. E mais uma vez, quando Davi demonstra um passo, quando Davi nesse momento demonstra a determinação, você vai ver no versículo 38 e 39 que diz assim: Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de cobre e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e procurou andar, pois não os tinha experimentado. Davi disse a Saul: não posso andar com estas coisas, porque não as tenho experimentado. Davi tirou-as de sobre si. Irmãos, o oitavo passo para que você vença o inimigo é
que você não precisa das armas naturais. Você precisa são das armas espirituais. Saul quis vestir Davi com toda aquela palamenta de guerra. Davi, ao colocar aquilo, fica sem poder andar. Fica com aquele peso sobre o corpo, com aquela roupa inconfortável. Mas o que vai fazer você vencer o inimigo é a tua fidelidade, é a tua oração, é a tua busca e a prática pela palavra. São essas coisas que nós precisamos nos revestir para vencermos o inimigo. E quando Davi, ele diz para Saul: olha, essas armas naturais eu não preciso. Davi imediatamente, no versículo 40, ele toma na mão o seu cajado e escolhe do leito da torrente 5 pedras muito lisas e meteu-as no bolso de pastor que trazia consigo, a saber, no surrão. Ele tinha na mão a funda e foi-se chegando ao filisteu. O texto diz que Davi apanhou 5 pedras. Se ele tinha tanta certeza de que Deus ia dar a vitória, se a vitória era garantida, uma pedra bastaria. Se você tem convicção da vitória, por que você apanhou 5 pedras? Se você tem convicção de que você vai derrubar o gigante, por que você coloca 5 pedras no seu alforje? 5 pedras na sua bolsa? Aqui tem um nono passo que Davi deu. E eu te pergunto, você tem se preparado para a batalha contra o gigante? Você tem se preparado para a batalha contra o gigante? Você é aquela pessoa que lê a palavra ou espera alguém que leia para você? Você é aquela pessoa que prefere aquele culto de bastante poder e nenhuma palavra? Você é aquela pessoa que recebe a profecia e não faz como o crente de Bereia, vai analisar nas palavras de Deus? Como você tem se preparado? Como que você tem se preparado para a batalha contra o gigante? Você precisa se preparar. Você precisa se revestir. Não tem outra vitória contra o gigante que não seja a palavra de Deus. Não tem outra vitória sobre o gigante que não seja aquilo que Deus nos reservou, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Quanto tempo você dispõe de um dia para a leitura da palavra de Deus? Você consegue ler pelo menos 10 minutos ao dia? 5 minutos ao dia? É capaz de ler um versículo ao acordar, ao amanhecer? É capaz de ler um capítulo antes de dormir? Prepare-se com a palavra. Prepare-se na palavra. 10º passo, e já estou terminando. Versículo 45 diz assim: Então lhe respondeu Davi: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das tropas de Israel, as quais tem desafiado. Preste atenção no que eu vou te dizer. O 10º passo que Davi deu
expressa a convicção de que aquele que te afronta está afrontando o Deus de Israel. Aquele que se levanta contra você, ainda que esteja te focalizando para tentar te destruir, eu quero te dizer que não está te afrontando, está afrontando o Deus que você serve. Irmãos, dê agora o 11º passo, versículo 46. Olha o que diz: hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos, matar-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, darei hoje as aves do céu e as feras do campo, os cadáveres do arraial dos filisteus, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu irmão, Deus é contigo. Declare a sua vitória. Deus é contigo. Declare sua vitória. Deus é contigo. Declare sua vitória. Faça como Davi. Ei, problema, tu está derrotado em nome de Jesus Cristo. Ei, problema, tu está debaixo dos meus pés em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas observe todos esses passos que eu te apresentei. Analise cada passo que eu te apresentei. E para finalizar, no versículo 48, ele diz o seguinte: como o filisteu se levantasse e viesse chegando para se encontrar com Davi, apressou-se este e correu em direção do exército para se encontrar com o filisteu. Lembra do 7º passo, a determinação? Esse é muito parecido, porque esse 12º e último passo é o seguinte: não deixe que o problema venha até você. Vá de encontro a ele. Se você sabe que tem algo de errado, se você sabe que o inimigo já se levantou contra você, tome uma posição. Se revista em Deus. Vá de encontro a esse problema, porque Deus vai te dar a vitória. Jesus Cristo, ele morreu por você. Jesus Cristo, ele foi à cruz do Calvário por você. Jesus te ama. Jesus quer o teu bem. Jesus vai te ajudar com esse problema. Jesus vai te ajudar com essa fortaleza. Eu quero nesse momento orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agora, Deus, te apresentar essa vida. Eu quero, Senhor Deus, te apresentar esse problema que se levanta contra esta vida. Eu quero, Senhor Deus, nesse momento, declarar a tua vitória sobre esta pessoa. Eu quero repreender em nome de Jesus esse gigante que se levanta contra esta vida. Eu quero, Senhor Deus, nesse momento em oração te pedir, ó Pai, que tu venha, Espírito Santo de Deus, trazer a memória desta vida, cada passo que aqui foi mencionado. Sustenta, Senhor Deus, na fraqueza. Dê forças ao teu servo, dê forças à tua serva. Seja com ele, seja com ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o presbítero Marcelo e foi um prazer imenso compartilhar com você a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar.